Olá pessoal, bom dia, tudo bom com vocês? Hoje, 18/6/2020, na nossa aula de Educação Física, a gente vai falar sobre a migração de pessoas. Na época do Brasil colonial, muitos povos migraram para o Brasil à procura de uma terra boa, de uma terra farta, tranquila e rica. Tanto que os portugueses, quando chegaram aqui, começaram a explorar o Brasil à procura de riquezas para levar de volta para Portugal, né? Então, a gente tem um pouco da cultura de cada civilização daquela época, desde a japonesa até a portuguesa. E hoje a gente vai falar um pouco dessa cultura, dessa migração de pessoas. A cultura alemã faz parte do Brasil. Então, é, lá na época do Brasil colonial, houveram muitas ondas migratórias de povos alemães para aqui para o Brasil. E essa migração não é para vir visitar e ir embora, era para morar, era para colonizar terras brasileiras. E com eles trouxeram um pouco da cultura deles, da comida. E a salsicha e a salada de batata, pessoal, é fruto dessa cultura alemã, né? Hoje a gente faz salada de batata no almoço e hoje a gente tem a salsicha por conta da cultura alemã. As carnes, alguns tipos de carnes também fazem parte da cultura alemã, né? A cerveja também foi trazida e produzida aqui no Brasil pelos povos alemães, ok? A Oktoberfest também é uma festa de origem alemã que faz parte da nossa cultura lá na região sul, né? Isso é uma festa que se usa de elementos da cultura alemã, né? E tem muita cerveja. É uma festa que serve muita cerveja. Por quê? Porque a cerveja é uma bebida de origem alemã, não é isso? Ok? E a colonização alemã se deu na região sul, ou seja, quando o povo alemão veio para aqui para o Brasil, né, eles se localizaram na região sul, ou seja, lá embaixo, lá no pezinho do Brasil. Então, quando houve a independência do Brasil, muita gente queria vir viver no Brasil, por conta daquilo que eu já falei, né? Que era uma terra farta, uma terra rica, uma terra boa de se viver. Já a cultura portuguesa, né? Os portugueses, eles dominaram o Brasil por 322 anos. E eles trouxeram muita coisa. O carnaval, as festas juninas, que a gente já falou, além, né, de uma importante religião, que é a religião que predomina o Brasil hoje em dia, que é a religião católica. Os portugueses, eles eram muito católicos. Então, eles trouxeram a religião católica para aqui para o Brasil. Tanto que, na época, eles quiseram catequizar tanto os índios quanto os negros. Fazer com que os índios e os negros deixassem sua religião e fizessem parte da religião católica. Já os negros africanos, né, trouxeram um pouquinho da sua cultura também. A feijoada é uma comida típica do Brasil, porque quem inventou foram os negros das senzalas. Naquela época, o resto que sobrava dos porcos, né, orelha,
o rabo, as patas, aqueles pedaços que não prestava, os senhores ricos eles pegavam e mandavam dar para os negros. Aí o que foi que os negros faziam? Pegavam esses restos de porcos, colocava dentro de uma panela, acrescentava feijão, né? Feijão preto e fazia lá os seus temperos, colocava os seus temperos e aí dá-se a feijoada, né? Então a feijoada ela teve a origem nas senzalas e foi criada pelos negros escravizados aqui no Brasil. A gente também tem a cachaça. A cachaça foi de influência portuguesa e negra também, né? Os negros, eles quando eles extraíam aquele caldo do, do, do da cana-de-açúcar, eles viam que era um caldo aguardente, né? Um caldo aguardente. E por meio de vários artifícios, foi que se originou a cachaça. Eu vou falar um pouquinho de cada uma dessas coisas nas aulas subsequentes, ok? Só estou fazendo uma introdução e um apanhado geral de tudo para que vocês entendam que a cultura brasileira é rica porque é fruto de outros povos, de outras culturas. E a gente também tem a capoeira, né, que eu já falei, que era uma espécie de luta. Hoje é tanto quanto é luta, quanto é dança, quanto é uma arte marcial. E um esporte também, né? Então, precisa nem falar muito da capoeira porque a gente já falou muito nas aulas de educação física. A gente tem também as religiões, né? O candomblé e a umbanda são religiões de matrizes africanas, né? Elas fazem parte da cultura negra. Candomblé veio diretamente da África naquela época e a Umbanda foi criada aqui no Brasil e e a Umbanda ela tem elementos indígenas, espíritas e católicos, ok? Então Candomblé e a Umbanda são frutos da cultura negra, da cultura africana aqui no Brasil. O acarajé, né, que é muito famoso lá na Bahia, ele também é uma comida de origem, é um prato de origem africano. Faz parte da culinária brasileira, mas é de origem africana. O samba, que é um estilo de dança, também é de origem africana. O munguzá também. Algumas comidas típicas das festas juninas são de origem tanto negra quanto indígena. E os italianos também trouxeram um pouquinho do seu cotidiano para aqui para o Brasil. Vamos descobrir um pouquinho desse cotidiano qual foi. O espaguete, a carbonara, não é isso? Acho que é assim que fala carbonara, né? Que a gente pode olhar assim e dizer, ah, é o macarrão. Não, é o espaguete. Ok? O espaguete ele tem origem italiana, que foi trazida para aqui para o Brasil. Né? São elementos que a gente já vê que foi aculturado aqui no Brasil, que já pertence ao Brasil. Né? As festas que acontecem em Caxias do Sul da Uva também é de origem italiana e faz parte da cultura brasileira. O panetone que a gente come no Natal, né? A prática de comer panetone no Natal foi trazida pelos italianos. O panetone ele já existia lá na Itália, né? Isso. Só que os italianos eles trouxeram para o Brasil e só criaram a prática de comer o panetone no Natal. Então,
os italianos, eles já tinham essa prática, né? Eles só trouxeram para aqui para o Brasil. E a pizza também foi um prato, né, típico italiano que eles trouxeram para o Brasil e que se aculturou aqui no Brasil, né? Hoje a gente não fala que a pizza é totalmente brasileira, né? Ela é um prato mundial, mas que tem origem italiana, né? E foi trazida para aqui para o Brasil. Então, pessoal, essas quatro culturas, né, foi que formou a cultura brasileira. É isso, o Brasil é rico de diferenças por conta dessas migrações de pessoas de outras culturas para aqui para o Brasil. E não só a africana, a alemã, a portuguesa e a italiana, mas também um pouquinho da cultura japonesa. A gente vai falar da cultura japonesa nas próximas aulas. É isso? Na aula de hoje eu só quero que vocês entendam que na época do Brasil colonial houveram muitas migrações de pessoas. E essas migrações de pessoas que vieram viver aqui no Brasil, que vieram colonizar o Brasil, se resultou na cultura que é de hoje, ok? Então, a gente também vai falar um pouquinho da nossa cidade. A nossa cidade também sofreu o processo migratório, né? A usina Serra Grande tem muito a ver com a usina Serra Grande, esse processo migratório, e a gente vai descobrir nas próximas aulas, ok? Então, tenham todos um bom dia e até a próxima aula de geografia.